Olá a todos os colegas e colegas médicos e médicas, sejam muito bem-vindos a mais um programa Finanças para Médicos. A gente está transmitindo simultaneamente de todas as três plataformas, Instagram, Facebook e YouTube, e depois essa gravação ela vai ficar para a posteridade em formato de áudio e vídeo. Hoje eu queria conversar com vocês acerca de algumas reflexões necessárias ao médico, à médica, que quer começar a investir, que ainda não tem uma padronização como a forma que investe o seu dinheiro, ou sequer consegue guardar o dinheiro, não deixa sobrar dinheiro no final do mês, entendeu? Então eu sempre digo, investimento, ele não é uma fórmula mágica, ele não é um atalho, entendeu? O investimento é uma ferramenta potencializadora de patrimônio, potencializadora de ganhos. Por quê? Você trabalha, você faz suas coisas, você ganha uma grana, dessa grana, aí entra o primeiro passo, né, da educação financeira. Você faz sobrar uma quantidade que seja no mínimo significativa e você investe em ativos de valores, tá? Principalmente levando em conta algumas características, diversificação, falando em renda variável, boas empresas, bons fundos de imóveis, entendeu? Quando a gente fala em renda fixa, você analisa o tipo de renda fixa, você não coloca só porque é renda fixa, nem é toda renda fixa que é segura ou que fornece uma boa rentabilidade. E a partir disso, você vai criando um sistema, você sistematiza, tá? E daí eu puxo uma outra linha de raciocínio, o quão é importante essa questão da sistematização. Uma vez que se você não tem uma sistematização, um padrão a seguir, você não tem princípios de investimento, você passa a ficar meio perdido, você vai atrás daquilo que mais brilha. Então, pô, se hoje Bitcoin é a moda, né? É o que está no momento, o cara vai lá e coloca dinheiro em Bitcoin. E aí, depois amanhã é a Petrobras, aí ele vai e compra ação de Petrobras. Então, ele é um eterno aventureiro, um eterno médico aventureiro, e não um médico investidor ou uma médica investidora. Uma vez que essa pessoa ela foi apenas atrás daquilo que mais brilhava e não se manteve fiel a uma estratégia criada com antecedência, sabe? Então, todo médico, toda médica sabe que para a maioria das doenças, para a maioria dos casos clínicos, urgências, emergências, existem protocolos a serem seguidos, existem padrões a serem seguidos, entendeu? E se você não o segue, a chance de dar errado é muito maior. E pasmem, já pode dar errado mesmo que você esteja seguindo um determinado protocolo. Pode não dar certo, o medicamento pode não funcionar, o paciente pode não reagir bem. E esse é mais um gancho para aquele médico ou médica que quer investir. Às vezes, mesmo você escolhendo direitinho o seu investimento, foi lá, estudou, falou, nossa senhora, esse aqui é o melhor investimento do mundo, vou colocar o meu dinheiro aqui. Ainda assim ele pode dar errado, ainda assim você pode perder dinheiro nele, ok? E aí você começa a pensar, poxa, Fabrício, será que realmente vale essa coisa de investimento? O tempo que eu vou gastar? E só se acalme um pouquinho, que a questão do tempo eu vou explicar mais para frente, que não precisa de tanto tempo assim. Mas será que vale o tempo que eu vou gastar, a energia que eu vou despender? Então, justamente, é uma balança. Não gaste tanto tempo assim pensando em investimento, olhando investimentos. Consuma conteúdo suficiente para que você tenha bom senso, para que você consiga ter segurança na hora de fazer as suas escolhas. E assim você se manter fiel a elas. Por quê? Porque o que importa, falando na vida do investidor, é o longo prazo. Da mesma forma que é a nossa saúde. Não adianta você querer, na terceira idade, gozar de excelente saúde, se você não se alimentava bem, não dormia bem, era estressado, era alcoolista, bebia pra caramba, fumava pra caramba. Essas coisinhas, elas vão se somando e lá na frente chega. Agora, em contrapartida, se você tem uma pessoa que possui extremamente bons hábitos, né? Uma pessoa esportista, que se alimenta bem, sono reguladinha, pessoa de bom humor, que não se estressa, e você pega essa mesma pessoa e vai acompanhando ela no decorrer da vida, é óbvio que algumas vão ficar pelo caminho. Não quero dizer que é 100% para um, nem 100% para outro. Por quê? Porque exceção é regra do burro. Então não adianta você pegar o velho de 100 anos que fumava e falar, não, ele tem 100 anos. Então todo mundo que fuma vai chegar aos 100 anos. Não! Estatisticamente não é o que acontece. Proporcionalmente não é o que acontece. Mas se você pega o contrário, das pessoas que mantiveram hábitos saudáveis, padrões de vida saudáveis, quando elas chegam lá na frente, elas têm maiores tendências a não ficarem doentes, né? A não adoecer.
a viver mais tempo e com mais qualidade, porque também não adianta você viver pra caramba e não ter qualidade de vida. E no investimento é a mesma coisa, tá? Quando a gente fala em vida financeira, é a mesmíssima coisa. Saúde da mesma forma. A diferença é que uma é a saúde nossa, do nosso corpo, e a outra é a nossa saúde financeira. Então, para você ter uma excelente saúde financeira, tranquilidade financeira, longevidade financeira e, quiçá, viver de renda passiva num futuro não tão distante, você precisa, de fato, fazer boas escolhas, tá? E boas escolhas, elas não surgem do nada. Elas não são baseadas em notícias de jornal, tá? Elas são baseadas no seu conhecimento e na sua padronização. Por isso que eu falo, é importante que você siga princípios. Ah, Fabrício, mas e qual que é a porcentagem que eu invisto disso, a porcentagem que eu invisto daquilo? Não faz sentido a gente entrar nesse mérito, por quê? Porque quando você fala em um médico ou médica que está investindo, no investidor generalista, algumas características devem ser levadas em conta. Desde o apetite para o risco, a disposição a perder ou não dinheiro, o quanto ele espera que esse dinheiro renda frutos para ele ou não, tá? E com base nessas características, a pessoa passa a construir de fato um portfólio que agrade a suficiente, né? E que não deixe ela aflita na hora de dormir, ou que ela fica checando ali no aplicativo ou na corretora de valores se determinado investimento subiu ou desceu de valor, tá? As pessoas perguntam para mim, quanto que você tem investido isso e aquilo? Sendo bem sincero, não sei. Eu tenho uma base daquilo que eu coloquei e uma base daquilo que, em tese, teria. Mas não sei, por quê? Porque os investimentos oscilam. Grande parte do meu dinheiro hoje, ele está exposto em renda variável, mas hoje eu tenho emocional suficiente e conhecimento suficiente para saber que se amanhã o meu patrimônio em renda variável derreter 30%, 40%, metade, eu não vou vender. Eu vou estar tranquilo. Em contrapartida, aquela pessoa, aquele médico, aquela médica que achou bacana, tava tudo a bolsa no ápice, falou, não, vou colocar aqui um monte de dinheiro em ação. E aí ela vê o dinheiro dela cair pela metade, essa pessoa não aguenta, entendeu? Essa pessoa vai vender tudo. Por quê? Porque ela não entendeu o bastidor e ela não seguiu princípios, tá? Então, fica aqui essa questão do quão importante é você ter um conhecimento por detrás e você se manter fiel a esse conhecimento, a essas regras que você mesmo estipulou. E para isso eu gosto de citar 3 características, tá? E não me levem a mal da forma com que eu vou expor elas, até um pouco caricata, mas é para entendimento. São 3 pessoas que não podem investir, tá bom? Pessoas burras, pessoas fracas emocionalmente e pessoas que não têm dinheiro. Obviamente, se você não tem dinheiro, não tem como você investir. O bom lado disso é que nenhuma dessas 3 características, ela é você nasceu assim, vai ser assim, vai morrer assim. Todas elas dá para mudar, tá? E quem é burro dá para aprender alguma coisa, dá para estudar, dá para ir atrás de conhecimento, dá para se virar. Quando eu falo burro, gente, eu não estou falando aqui no sentido ofensivo, estou falando no sentido específico da palavra, tá? É quando a pessoa ela vê alguma coisa ali no Jornal Nacional, ela vai correndo atrás daquilo. Isso é burrice, né? Isso é burrice. A questão do emocional, tá? Pessoas que não têm muito controle emocional, pessoas muito ansiosas, pessoas muito em estado de alerta, que a qualquer desvio ali da linha financeira delas, elas entram em pane e todo o resto passa a não fluir. Então, essas pessoas, elas até podem entrar no universo dos investimentos, mas em investimentos mais conservadores. Por isso que eu falo, não tem fórmula mágica. Porque se essa pessoa que é mais ansiosa, que é mais estapafúrdia, né, que ela não consegue ver muita oscilação, eu falo, então se você não consegue ver o seu dinheiro oscilar nem para cima nem para baixo, porque para cima ela quer vender e achar que vai ficar rica, e para baixo ela acha que vai falir, né? Então você coloca a grana naquilo que oferece pouco risco, mas também vai te oferecer poucos rendimentos comparados a outros ativos, entendeu? Então aí, fator conhecimento, né? Fator emocional e por último dinheiro. Não adianta eu chegar no cara que ganha salário mínimo, ou na pessoa que está endividada, ou no 0 a 0, e falar, e aí, filhona, vamos investir? Vamos colocar dinheiro na bolsa? Vamos colocar dinheiro em renda fixa? Vamos comprar criptomoeda? Né? Essa pessoa não tem nem grana para pagar as contas, pô. E daí, eu puxo um outro link. Tem gente que às vezes já está endividada, já possui contas a pagar, boletos a pagar, e quer investir simultaneamente, né?
As pessoas estão com coisas atrasadas e querem investir. Eu digo, isso não faz sentido, isso se enquadra naquela primeira característica que eu falei, da burrice. Por quê? Investimento, qual que é a mágica do dinheiro crescer ao longo do tempo? São duas, aporte e tempo. Lógico, a taxa de rentabilidade afeta, mas é aporte e tempo. Aporte é a quantidade de dinheiro que você está colocando ali mês a mês. Geralmente o padrão brasileiro é mês a mês, que a maioria das pessoas recebe mensal, né? Então, mês a mês, você tira uma grana e coloca, tira uma grana e coloca, tira uma grana e coloca. A partir do momento que você soube escolher bons ativos, você não se preocupa, você só vai tirar e colocar e distribuir esse dinheiro em bons ativos. E aí o tempo vai fazendo a mágica dele, a bola de neve. Por quê? Você coloca X, e aí esse X vira 1,001x, 1,01x, e vai crescendo, entendeu? De repente você tem um X,5, tá? Por quê? Porque entrou o fator tempo. Só que o fator aporte, ele não pode parar. Porque é literalmente uma metáfora de uma bola de neve, entendeu? Lá no começo, você tem um pouquinho de neve e você tem um movimento. E conforme essa bola vai rolando, ela vai adquirindo mais neve e vai formando, né, aquele corpo maior, aquela coisa maior. E isso chama-se patrimônio, tá? Então, o investimento, ele consolida o seu patrimônio. Ele faz com que o seu patrimônio seja potencializado e cresça, tá? Então, se você tem dívida, se você não pagou as coisas, se você está em haver com o banco ou qualquer coisa nesse sentido, não invista. Quita tudo primeiro, revisa todas as coisas da sua vida, porque os juros compostos estão contra você. Explico. Se você espera que o seu dinheiro renda bons frutos, bons juros e o seu patrimônio cresça, e você tem do outro lado da balança dívidas, essas dívidas estão rendendo juros para alguém. E normalmente você não vence o banco, você não vence a financeira, você não vence a seguradora. Tá? Não ache que você, cidadão comum, que não é uma pessoa que está ali por dentro do sistema, vai conseguir vencer a taxa de juros de qualquer dívida. Tá? Então, só para exemplificar melhor, vamos lá. Isso é virtual da minha cabeça, só para exemplificar mesmo. A maioria dos investimentos ali, você pega e vai ter um rendimento anual de 10% a 12%. Aí você é o bambambam endividado e fala, vou investir. Eu vou ter aqui de volta meus 10% a 12% anuais e ficar felizão. Só que você tem dívida que está te puxando cerca de 20% no ano. E aí você não é nem um pouco inteligente, porque sai mais do que entra, independente do quanto você invista. É matemática simples. E aí entra a questão do conhecimento e de não ser burro, tá bom? Ah, Fabrício, mas cartão de crédito? Cartão de crédito é ferramenta. Só vira dívida se você atrasa a fatura, tá? Então, é bom senso, gente. Bom senso, ok? Quando eu falo de dívida, são coisas que são atrasadas, são coisas que estão rendendo juros, coisa que tem taxas embutidas. Tudo isso te empobrece, de certa forma. Tudo isso deixa de fazer com que você enriqueça, entendeu? Então, por isso é muito importante que o médico, a médica, possua um conhecimento financeiro. Da mesma forma que você não vai agir de forma insensata ao atender um paciente na urgência e emergência. Por quê? Porque antes você se prepara, você faz curso ATLS, você faz a CLS, você faz até cursos extras que fogem um pouco à grade curricular. Por quê? Porque você quer ter o máximo de respaldo, de segurança e de conhecimento possível para atender aquele paciente. E por que não o mesmo com o dinheiro que você ganha? Eu chego a pensar quão bizarro é a pessoa estuda, né? Passa ali num vestibular difícil, faz 6 anos de faculdade, faz mais 2, 3 anos de especialização, rala pra caramba e vai ganhar dinheirinho ali, né? E ela não para um instante para me estudar investimento, né? Ela se especializa, faz tudo isso para melhorar, né, a condição de profissional dela, para ganhar mais, para ser um profissional melhor, mas ela não para estudar a porcaria do investimento, velho. Eu fico pasmo com isso. Aí depois fica, é porque o mercado está saturado. Não, o mercado não está saturado. Você que é burro, porra. Entendeu? Vê as coisas que estão no seu controle e vai atrás, tá? Se você se torna um profissional melhor e, consequentemente, passa a ganhar mais, você pode aportar mais. E se você aporta mais em ativos que você tenha definido previamente com uma boa estratégia de investimentos e que vão te render bons frutos e você está seguro daquilo, esquece, tá? Esquece, só trabalha, separa o máximo que puder separar e distribui ali, acabou, ponto.
Ah, Fabrício, mas quais que são esses ativos? É óbvio que eu não vou falar tudo aqui numa live, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, se vocês pegarem os outros conteúdos, tem conteúdo que eu falo de renda fixa, conteúdo que eu falo de renda variável, conteúdo que eu especifico um pouco mais, só que só para dar um panorama geral aqui da coisa, alguns princípios devem ser seguidos de praxe para todo mundo, isso é para todo mundo, não é para um ou outro não, tá? Quando eu falo aí da característica da pessoa que é ansiosa, fica mais em renda fixa, ok, mas mesmo em renda fixa, tenha-se que diversificar o seu patrimônio. Por quê? Eu não sei se vocês lembram, né? Mas poupança deu ruim lá atrás. E mesmo a poupança não é um investimento, porque você perde poder de compra, tá? Apesar dos dígitos ali crescerem pouco a pouco, nos últimos anos eles vêm perdendo para inflação e provavelmente vão continuar assim nos próximos. Então, diversificação, tá? Então vamos lá. Exemplo: renda fixa. Renda fixa é uma categoria de investimento, tá? Da mesma forma que tem categorias de medicamentos, você tem categoria de investimento, né? Então o médico sabe que tem categoria de medicamentos, cada um serve para alguma coisa. Aí você tem renda fixa, que costuma ser, tá? Não é que todos sejam, costuma ser um investimento de menos risco, tá? E por ser um investimento de menos risco, uma vez que todo risco ele está diretamente ligado, proporcionalmente ligado ao potencial de ganho, tá? Então entendam, não fujam disso. Ó, coloca, vamos lá, instala esse software na sua cabeça. Quanto mais risco, maior potencial de ganho. Quanto menos risco, menor potencial de ganho. Simples. Então, uma vez que você vai colocar o seu dinheirinho suado ali em algo que não é tão arriscado, não espera que ele vai bombar pra caramba, que ele vai explodir, que ele vai te dar muita grana, porque não vai, tá? Da mesma forma que se você acha que vai sempre estar exposto em investimentos arriscadíssimos, pô, eu tô 100% em renda variável, 100% em criptomoeda, e achar que só vai subir para cima, e sim, o pleonasmo aqui foi proposital, não vai acontecer também. Por quê? Porque quando cai, cai muito. Porque quando oscila, oscila demais, tá? E aí o cara não aguenta. Então, sim, você tem que ter essa noção do risco-benefício, do custo-benefício de cada investimento, tá certo? Aí, voltando para as categorias. Quando eu falo de diversificação, vamos pensar em guarda-chuvas embaixo de guarda-chuvas, como se fossem sistemas. Você tem um guarda-chuva maior, esse seria a sua carteira de investimentos como um todo, e aí embaixo dele você vai ter categorias, as quais você vai delimitar. Renda fixa, renda variável, imóveis. Você pode até colocar a reserva de emergência ali, mas reserva de emergência eu não costumo considerar como investimento, é um dinheiro à parte para você, caso alguma coisa aconteça ou você necessite, né? E aí, debaixo desses guarda-chuvas, você vai ramificando ainda mais. Uma vez que, por exemplo, você pega a renda fixa. Debaixo da renda fixa você tem LCIs, que são letras de cartas imobiliárias, LCAs, letras de cartas agrícolas. Você tem debêntures, CRIs e CRAs. Bem que assim, são coisas que a gente tem que estudar mais. Eu só estou exemplificando, não estou falando para você investir nisso, até porque eu vou chegar num ponto que vai fazer sentido mais para frente do porquê não investir nesses ativos em específico. Você tem tesouro direto. E dentro do tesouro direto você desce mais um pouco. Você tem tesouro Selic, tesouro pré-fixado, tesouro misto, tesouro pós-fixado, tá? Parece bastante coisa, né? Parece bastante coisa. Só que no fundo não é. Por quê? Porque essas análises, essas definições você faz uma única vez, tá? Uma única vez e aí você vai reajustando. Então vamos lá. Você definiu que você quer chegar a Roma. Pô, eu vou para Roma, só que eu vou dirigindo. E aí tem uma estrada que está bloqueada. O que você faz? Você reajusta a rota. Mas o destino continua sendo o mesmo. Quando a gente fala em curar o seu paciente ou em investir o seu dinheiro, é a mesma coisa. Você quer que o seu paciente fique bem e que o seu patrimônio cresça. Ponto. São destinos finais óbvios e claros, tá? Então, quando o médico ou a médica começa a investir, começa a buscar melhor esse entendimento, é óbvio o que ele busca. Ah, tudo bem. Cada pessoa tem um objetivo particular lá na frente. Eu tenho os meus. Eu não sei os seus. Por exemplo, eu quero fazer várias viagens. Eu gosto de experiências, de sair para lugares, caramba. Eu quero comer em lugar bom. Eu quero não me preocupar se eu vou conseguir pagar a conta ou não. Eu quero ter bastante dinheiro guardado para pagar as minhas contas caso eu necessite. Eu quero não precisar de trabalhar de trabalho. Precisar de trabalho foi ótimo, né? Eu quero não precisar trabalhar única e exclusivamente por dinheiro lá na frente, tá? Porque eu acho que pro médico a pior coisa que tem é o cara tá com o cabelinho branco, meio careca, tendo que dar plantão obrigatoriamente, porque senão ele não paga os boletos, né? Porque ele não se organizou financeiramente. Isso é doído, porque o cara tá lá insatisfeito, né? E porque ele precisa da grana.
É diferente de quando a pessoa gosta de fazer aquilo. Porque eu vejo muito médico que é mais velho, mas tá feito, financeiramente falando. Porque ele buscou um caminho no qual pudesse fornecer tranquilidade financeira para ele. Então, o trabalho que ele faz até melhor. Porque ele nem tá pensando tanto no fator dinheiro, ele tá pensando no fator, tô fazendo trabalho porque eu gosto, porque é o meu ofício, porque é a minha função nessa terra, porra. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. O seu destino final, quem define é você, mas ele vai esbarrar na mesma coisa para todos, quando a gente fala de finanças. Gerar renda passiva que seja grande o suficiente para lá na frente te manter e até sobrar, tá bom? Construir um patrimônio muito consolidado, um patrimônio o maior possível. Né? Você olhar para o seu portfólio e ver que você tem lá imóveis, ações, isso e aquilo, tudo em grande quantidade, não precisa nem se preocupar. Tá? Não precisa nem se preocupar. Da mesma forma que quando você trata um paciente e ele chega todo esculhambado para você, você espera o quê? Pô, que esse paciente melhore, que cesse a dor dele, que você resolva a doença, se possível. Se haja a cura, que tenha a cura, né? E aí disso ele se discrepa outras coisas. Aí o paciente ele quer ser curado para quê? Ah, o paciente que quebrou a perna, ele quer ser curado para voltar a jogar bola. Ah, o paciente que bateu a cabeça e ficou em coma, ele quer voltar para ficar com a família dele. Então, cada paciente, mesmo que tenha um destino que convirja, nem sei se é essa palavra, mas que tenha uma intersecção lá na frente, certo? Eles têm uma coisa em comum, dinheiro é a mesma coisa. Então, pô, pega e coloca em voga aquelas coisas que você mais quer. Eu não sei, pode ser futilidade, pode não ser futilidade. E, sinceramente, a gente não tá aqui para julgar ninguém, tá? Se você quer juntar dinheiro para comprar uma porra de uma Ferrari, que seja, para comprar uma porra de uma Ferrari, tá? Mas faça isso de forma consciente, porque senão você não vai comprar Ferrari, esquece, entendeu? Esquece. E é até louco, porque quando a gente coloca muita coisa material, você passa a perceber durante o caminho que não faz tanto sentido. Então, eu já conversei com muita gente que é independente financeiramente, e é louco que muitas delas, lá no começo, tinham coisas materiais como destino final, né? Ah, eu quero a mansão, eu quero o carro importado, eu quero isso e aquilo. Geralmente eram bens, eram coisas. E aí, conforme essa pessoa vai chegando cada vez mais perto, ela meio que larga a mão daquilo. Ela fala, pô, o carro, aquele ápice, ele dura uma semana. Depois ele fica a mesma coisa que qualquer outro carro. A casa, legal, mas talvez eu não precise de tantas casas, não preciso de uma mansão. Eu posso alugar hotel, eu posso viajar, eu posso fazer. Entendeu? Por quê? Porque vai mudando uma chave em relação à questão de mentalidade, tá? A questão de mentalidade. E óbvio, persistindo, tendo conforto financeiro, faz todas as suas extravagâncias, entendeu? Só que assim, falando em saúde financeira, tá? Da mesma forma que eu tô aqui para falar e se endividar errado. Eu acho errado, foda-se, aqui é algo como eu penso. Mas faz conscientemente, tá? Então, se você quer, sei lá, comprar uma casa, vou pegar aqui, que eu sei que tem muito médico, muita médica, que tem aquele desejo de ter a casa própria, né? De comprar a casa própria. Eu, por exemplo, não tenho. Por quê? Porque uma coisa que eu prezo hoje, tá? Não tô falando mais para frente, mas uma coisa que eu prezo hoje é mobilidade, né? Liberdade de mudar. Se eu quiser mudar no ano que vem, no mês que vem, isso, aquilo, eu posso ir trocar de lugar, entendeu? Por quê? Porque eu não necessariamente estou preso a um imóvel, tá? Mas tem pessoas que querem ter aquele sonho da casa, então planeje-se. Planeje-se. Quanto é a casa? Quando vai ser? Quando você pretende? E uma coisa que eu até oriento evitar, se possível, tá? Financiamentos. Por quê? Porque financiamentos eles te amarram de tal forma que você fica anos e anos e anos pagando uma parcela significativa, que come uma parte ali dos seus ganhos, e que quando chega no término da casa, do apartamento, ou seja lá do que for, você acabou pagando mais, tá? Você acabou gastando mais do que deveria. Então, pô, a pessoa fez um empréstimo ou financiou uma casa. Quando ela chega no final e vai ver o valor da casa, às vezes ela pagou 3 vezes mais, 4 vezes mais. Ah, Fabrício, mas eu fiz o cálculo e não paguei. Você tem certeza que você fez o cálculo? Você calculou taxa de inflação, desvalorização da moeda, tudo bem, a valorização do imóvel entra. Mas quando, né, em via de regra, na maioria das vezes, quando eu falo aqui, eu falo de estatística, tá? Você acaba pagando mais. Ponto. Não adianta usar o exemplo de fulaninho que financiou a casa valorizou 10 vezes, porque esse fulaninho é exceção também, tá? Carro pior ainda, porque o carro ele tende sempre a desvalorizar. Talvez ele valorize ali num momento de crise,
num curto prazo, né? Inclusive, o carro que eu comprei no ano passado, ele tá mais caro hoje usado do que o que eu paguei o zero. Acontece. Mas no médio e longo prazo não é isso. E essa também não é a regra. Tá bom? Essa também não é a regra. Por quê? Porque a tendência de bens passivos é a desvalorização. Tá bom? E o imóvel pode ter tanto passivo quanto ativo, tá? Uma vez que você pode alugar ou fazer dele alguma coisa. E aí eu vou puxar uma outra reflexão importante, que é essa clássica do aluguel. Tá? Que, Fabrício, mas eu não vou pagar aluguel porque eu poderia estar pagando a parcela do financiamento. Ou porque eu poderia estar pagando uma casa. Ou porque eu vou comprar a casa e aí eu não pago aluguel. Meu querido, minha querida, a partir do momento que você está morando na sua casa e você não paga o aluguel dela, você está deixando de receber um aluguel. Ponto. Então é como se você estivesse pagando. Porque você fica do 0 a 0. Então, pega esse raciocínio. Eu hoje pago aluguel para morar. Em tese, eu não tenho uma casa própria a qual eu more. Então, eu estou pagando um aluguel. Vamos supor que eu comprasse uma casa, gastei lá um dinheiro, eu tenho um ativo. Mas eu não vou alugar ela. Ou seja, eu não vou receber o aluguel. Você entendeu? Eu vou deixar de pagar, como se eu estivesse pagando aluguel para mim mesmo. Mas não é melhor? Dá na mesma. Tá? Matematicamente dá na mesma. Talvez, falando a questão de masturbação mental, né, da consciência, faça algum sentido. Mas quando você coloca no papel e faz cálculo, não muda muito. Em certos casos, tá? Em certos casos, boa parte deles é até melhor você alugar quando você tem consciência financeira. Por quê? Porque quando você tem consciência financeira, você consegue fazer sobrar dinheiro, você pega aquela diferença entre a parcela ou o quanto você estaria perdendo no aluguel e investe. E conforme você vai acumulando, isso te rende juros. Ou seja, você vai estar construindo patrimônio, ganhando dinheiro, mesmo morando de aluguel. Entendeu? É louco um pouco disso, mas eu acho que depois eu vou fazer uma live só disso, pra gente entrar mais a fundo. Aí, ainda continuando nas aspirações e desejos. Aspirações e desejos. O investimento, ele é uma ferramenta, ele é um veículo. Entendeu? Você sempre tem que colocar em voga aquilo que você pretende para a sua vida. O que você espera que aquilo te traga. Entendeu? Eu espero que investimentos me tragam tranquilidade na hora de dormir, eu quero parar de trabalhar com X anos, eu quero tal coisa. Elenca essas coisas. Por quê? Porque assim que você elenca elas, você cria alguma perspectiva para ir atrás e resolver sua vida financeira. Resolver sua vida financeira. Porque eu vou falar para você, é foda quando você não tem alguma coisa no fim ali e você tem que agir. Porque é aquele clássico Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Qualquer coisa serve. Aí você se torna um perdido, uma perdida. Mesma coisa, chegou um paciente na sua mão. Eu não sei o que ele tem, não vou buscar saber o que ele tem e vou tratar ele com qualquer coisa. Isso não existe. Isso é inadmissível, entendeu? Isso é inadmissível. Tanto que no curso, na primeira turma que eu dei, quem participou do primeiro workshop vai se lembrar. Eu falo muito do método SOAP. O que é isso? É até algo que eu trouxe da própria medicina. Quem não sabe, eu sou médico de família. E quando a gente atende um paciente, falando em especialização, na medicina de família é seguido o SWAP, que trata-se do subjetivo, objetivo, avaliação e plano. Como assim? Acho que quem é médico entende, né, isso. Mas o subjetivo é aquilo que o paciente fala, são aquelas coisas mais subjetivas as quais você vai descrevendo. Que é aquela parte primeira da anamnese, né? Que ela distingue um pouco da anamnese clássica, porque ela é mais enxugada, ela é mais, digamos assim, juntada, né? No objetivo, você pega aquelas coisas palpáveis e visíveis, aquelas coisas que você pode checar. Exemplo, sinais vitais, exame físico, entendeu? Exames complementares. E aí você coloca ali. Então, subjetivo, objetivo. E aí você junta esses dois e você avalia, né? E a partir do momento que você avalia, você elenca hipóteses diagnósticas. E você tendo essas hipóteses diagnósticas, você vai para o plano, entendeu? E com esse plano, você segue ele. Qual que é o plano? Não sei. Do doente pode ser um medicamento, uma fisioterapia, uma cirurgia, tá? Porque você fez todo antes, né? Você fez o objetivo com ele, você fez o objetivo com ele e você avaliou, né, aquelas coisas que você fez outrora. Investimento, as pessoas não fazem isso. Eu acho bizarro. Eu acho bizarro as pessoas não terem um ponto do qual elas saiam e um ponto no qual elas queiram chegar. Se você não tem isso, cara, você vai ficar perdido. Você pode trabalhar, pagar conta, ser feliz e os caramba, mas ainda assim vai continuar perdido, entendeu? Financeiramente falando.
Então, no método SWAP que eu falo, basicamente eu trago isso de forma metafórica, obviamente, que rolam adaptações, você não tem como fazer exame físico do seu dinheiro, mas no subjetivo você faz uma análise ali da tua vida, das coisas que você quer, das queixas que você tem hoje. Pô, se eu tô me estressando demais com esse trabalho, talvez eu queira largar esse trabalho, mas eu posso largar de fato esse trabalho ou não? Entendeu? Então você vai coloca na sua parte subjetiva, quando você estiver construindo a sua anamnese financeira, para você ir para o próximo passo. Entendeu? Ver as queixas, ver as coisas que estão bem também. Tipo, sabe quando o paciente nega sintomas? Ah, fulano, você tá com dor de cabeça? Não. Deu febre? Não deu febre. Ah, deu tal coisa? Não. Negue algumas coisas na sua vida financeira também. Ah, Fabrício, você tá estressado com o trabalho? Ah, não tô não. Ah, você tal coisa? Ah, não. Entendeu? Por quê? Porque você passa a ver o que tá de certo, o que tá de bom, né? E o que tá de errado, o que tá de ruim. E aí você junta. Juntou ali, fez aquele bolo das queixas, do que tá de certo, do que não tá, parte para o objetivo. E aí, o que é o objetivo? São aqueles dados de fato os quais você pode abordar, né? Aqueles que você pode checar, examinar. Exemplo, quanto você tem na sua conta bancária hoje? Quanto você tem na sua reserva de emergência? Qual é a fatura de cartão de crédito que você tem que pagar? Você tem alguma dívida, algum financiamento? Coloca tudo isso, tá? E vai mais a fundo. Coloca suas despesas anuais e mensais. Pior médico é aquele que reclama da anuidade do CRM. Pô, o indivíduo sabe que todo santo ano ele tem que pagar a porcaria da anuidade e ele me chega na época e fala que esqueceu. Ah, pelo amor de Deus, né? Então, toda anuidade você pega, eu vou te ensinar um esqueminha. Você pega aquelas coisas, aquelas despesas que você paga uma vez no ano, divide por 12, tá? E tira ali uma merrequinha do seu salário, que pronto, tá pago, você não precisa preocupar. Coloca ali no investimento de alta liquidez, que você pode sacar a qualquer momento, e deixa rendendo pouco. Por quê? Porque é para pagar a despesa, porque senão você vai surtar quando ela chegar, como muita gente faz, né? Então, eu, por exemplo, tenho várias despesas anuais, tá? Várias despesas anuais. E eu sei de todas elas. Então, quando você fala em imposto, IPTU, IPVA, seguro do carro, CRM, qualquer coisa assim, não tem que ser surpresa, tá bom? Não tem que ser surpresa. E voltando ainda para o objetivo, elenca o quanto você tem em banco, o quanto você tem investido, pipipi, popopó. Não é o que você quer, tá? É o que você tem hoje. É o que você consegue mensurar. E aí você faz um balanço, tá bom? Porque às vezes você acha que você tem um puta patrimônio, né? Ah, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas tá tudo financiado, tá tudo parcelado, ou seja, não é seu indivíduo, pode estar no seu nome, mas é do banco, é da financeira, é da seguradora. Passa a ser seu ali quando você quita, né? Quando você termina de pagar. Aí é seu. Aí você pode falar, pô, é meu. Aí dane-se, entendeu? Aí que o mundo se exploda. E aí você vai para a avaliação, tá? Você viu ali as suas queixas, o que está de certo, o que está de errado, você analisou o quanto você tem, você viu o quanto você tem de dívida, e aí você avalia, tá tudo bem? Tá bacana? Não tá? Avaliou, você vai chegar num diagnóstico financeiro, é o que eu chamo de diagnóstico financeiro. Chegando nisso que eu chamo de diagnóstico financeiro, você constrói um plano, bingo, acabou, é isso. Tão simples quanto parece. Ah, Fabrício, como assim um plano? E aí entra a educação financeira, né? Aí vai basear em que diagnóstico você teve. Pô, só citar aqui alguns tipos de diagnósticos possíveis. Eu tenho um médico, a médica que é endividado, tá? Eu tenho um médico, a médica que ele é o 0 a 0. Ele não é endividado, mas também tudo que entra sai, né? Tudo que entra sai. É o médico estação de trem, entendeu? Nada para ali. Tá sempre em movimento. Tem aquele médico que ele até guarda uma grana, né? Ele consegue ali estar construindo um patrimônio, mas de forma bem tímida, timidamente. Por quê? Porque ele não estudou investimento. Ele é um poupador, ele não é investidor. Poupador difere de investidor, tá? Mas poupador é melhor que endividado, tá? Então é uma escadinha. É uma escadinha. Então, a partir do momento que você identifica isso, pô, eu sou um poupador. Qual que é o plano para um poupador? Tornar-se um investidor, óbvio. Da mesma forma que o plano para o endividado não é virar um investidor. Eu não quero que o endividado invista. Eu quero que o endividado deixe de ter dívida. Eu quero que ele se torne um 0 a 0. Tá? A partir do momento que o médico endividado passe a ser um 0 a 0, entendeu? Aí eu quero que ele poupe. Eu nem quero que ele invista. Eu não quero que ele se meta a investir. Eu quero que ele passe a poupar um pouquinho. Tá? Da mesma forma que se, por exemplo, chega um paciente todo lascado, acidentado, tomou tiro, faca, não sei. Você só quer que ele sobreviva.
Você não está pensando, se ele vai ter sequelas, isso e aquilo. Não, cara, você quer que a pessoa fique viva. Entendeu? Então, se você quer que a pessoa fique viva, você vai tomar medidas para que a pessoa fique viva. Você vai seguir os protocolos, a CLS, a TLS, ou seja lá o que for. Tá? Investimento é a mesma coisa. Se você está endividado, você paga as suas dívidas. Você foca a sua vida em quitar dívidas, em pagar dívidas. Porque não faz sentido, como eu disse anteriormente, você nunca vai ganhar do banco. Tá? Não ache que você é esperto o suficiente aí do seu lugar, do meu lugar. Nenhum de nós, nem eu, nem você. Tá? Por quê? Porque as pessoas que estão de dentro do banco, das seguradoras, das financeiras, elas têm muito mais informações, ferramentas, conhecimentos e subterfúgios para poder ter juros maiores sobre a população, sobre as pessoas, sobre as dívidas. Então, por isso que é tão importante que você se livre das dívidas. Ponto. Isso é fato, não é achismo, não é opinião, tá? Mas o Bitcoin e não sei quanto rendeu 3.000%. Novamente, se você está pensando nisso é porque você é um falido ou vai falir de alguma forma. Por quê? Essas são exceções, tá? Essas são exceções. E aí você também fere um princípio chamado diversificação. Porque se você não diversifica, independente do ativo ser um ativo pouco oscilante, muito oscilante, baixo risco, alto risco, ele tem um percentil de chance da ruína, né? E pode acontecer. Pode acontecer. Quando você faz esse inverso, é a mesma coisa que jogar na loteria, né? Eu jogo na loteria. Mas a questão do custo-benefício, ela é muito discrepante, porque o jogo de loteria ele é baratinho, entendeu? Lógico, se você não for um apostador compulsivo, né? Mas o jogo de loteria ele é baratinho. É óbvio, você tem mínimas chances de ganhar, quase nula. Ou seja, você vai sabendo que provavelmente você vai perder. Mas quando você perde o dinheiro, R$1,50, R$2, R$3, é aquilo. São R$3 e acabou. Entendeu? E só que você não pode se dar o luxo de tratar como loteria aquilo que é o seu investimento, aquilo que é o seu patrimônio, tá? Então, trate com muito carinho, digamos assim. Então, busque sedimentar esse conhecimento, busque fazer com que as suas escolhas sejam cada vez mais acertadas, porque senão, né, uma hora ou outra a casa pode cair. Mas quando cai e você está diversificado em investimentos bons, e você não se preocupa, tá bom? Então, até os melhores investidores, tá? Coloque isso na cabeça. Até os melhores investidores já tiveram investimentos extremamente ruins. Então, eu, por exemplo, eu já tive investimentos ruins. Mas o que acontece? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho 25 ativos diferentes na minha carteira. Entre ativos de renda fixa, renda variável e tudo mais. Aí um deles foi a zero. Faliu. Não que eu tenha investido, eu não investi, na verdade. Mas sei lá, eu investi no passado. Vamos supor que eu investi no Ike Batista. Comprei todas as empresas ali do Ike Batista na bolsa e falei, vou ficar muito rico. E aí a gente sabe o que aconteceu com o Ike Batista e com as empresas dele, né? Só que o investidor que estava... Na verdade, o investidor que entende, ele não ia ter nem comprado, né? Porque ele já sentiu o cheirinho ali. Mas vamos supor que você confiou ali, fez um estudo, falou, não, esse negócio aqui tem um alto risco, mas tem também um alto potencial. Você ponderou e fez a escolha. Colocou o seu dinheiro na empresa da Ike Batista. E aí faliu. E aí eu vou ter dois tipos de pessoas, tá? Eu vou ter aquela pessoa que segue princípios, que tem algum entendimento e diversificou. Ou seja, ela não concentrou muita renda dela ali. Era só uma pequena parcela. Que para ela, perdendo, não ia fazer tanta diferença assim. Tava até dentro da estratégia, tá? Porque quando você monta uma estratégia, você até conta com isso. Pô, se eu perder, se acontecer, então tava dentro da estratégia dela. E aí, vida que segue. Ela falou, beleza, não deu, não rolou, faliu o negócio, ok. Continuo aqui com meus outros 24 investimentos, né? Em contrapartida, aquela pessoa que concentra muita coisa, aquela pessoa que quer dar a grandíssima atacada, né? Que ela quer bater naquele acerto, naquele investimento que vai deixar ela multimilionária e aposentar ela para todo sempre. O que aconteceu com ela? Quando ela postou todas as fichas no menino Ike Batista. Essa pessoa faliu. Essa pessoa zerou. Essa pessoa se estapafou no chão.
entendeu? Por quê? Porque não seguiu estratégia, porque não se avaliou, porque foi extremamente leiga no assunto, tá? E é louco, porque dessas cacetadas, digamos assim, saem muitos bons investidores, entendeu? Eu já vi muita gente tomar cacetada e aprender. O problema é quando não aprende, né? E sabe qual que é a pior cacetada? É a cacetada inversa, quando a pessoa acha que acertou. Quando você ganha na loteria, exemplo, a maior probabilidade é que você não ganhe novamente, né? Vamos supor, o cara acertou uma Mega Sena. Já era difícil ele acertar. Provavelmente ele não vai acertar outra. E novamente, quando eu falo de loteria, o custo-benefício ele é irrelevante, porque é baratinho e o potencial de ganhar alto. Ok, a não ser que você seja um apostador compulsivo. Mas quando você fala em investimento, você pode dar um grande acerto de forma aleatória. Entendeu? Como assim de forma aleatória? Às vezes, vamos lá, eu peguei e coloquei uma grana em criptomoeda. Não vou nem falar Bitcoin, porque até o Bitcoin hoje já está mais conhecido, então eu vou pegar a Dogecoin, que é a moeda do cachorrinho. Tá? Fui lá, coloquei minha grana toda nela. E aí a grana, bum, estourou. Eu me tornei do dia para a noite um milionário, porque eu concentrei toda a minha renda na grana do cachorrinho, na Dogecoin. Só que o que acontece? Eu acertei errando, tá? Eu não segui princípios. Então, essa pessoa que faz isso, que possui esse tipo de comportamento, é pior, porque ela vai ter uma justificativa, que ela ganhou dinheiro. Então, isso é muito ruim, porque você não consegue fazer o psicológico de uma pessoa que, entre aspas, acerta, entender que ela errou. Porque quando a gente fala em metodologia, quando a gente fala em princípios, foi um puta de um erro. Porque ela não diversificou, ela pegou toda aquela grana que ela tinha e botou numa única coisa. Só que por alguma coisa do destino, o negócio subiu, né? E mesmo que essa pessoa tivesse alguma informação, qualquer coisa do tipo, continua sendo arriscado, porque nada nessa vida é certo a não ser a morte, tá bom? Continua sendo arriscado. E aí essa pessoa ela vai ter ali algum rendimento, mas mais para frente, o que vai acontecer? Provavelmente ela vai tentar novamente a grande tacada. E uma hora pode dar errado. Estatisticamente, a maior parte vai dar errado, tá? Vai ter um ou outro que é sortudo. Eu falo sortudo porque é sortudo, é sorte, que vai chegar no final da vida tendo esse tipo de escolha e vai estar tudo certo. Mas boa parte vai ficar pelo caminho. Aqueles que vão errar de primeira, obviamente, esses aí já pá. E é pior, tem aqueles que erram de primeira e continuam errando. Esses são os piores, né? É o cara que ele infarta uma vez, infarta duas vezes, e continua bebendo, continua fumando, continua comendo mal, não toma remédio. É aquele que ele tá dane-se, né? Ele tá nem aí. Então, se bem que esse não é o público, eu não queria que seria essa pessoa assistindo isso aqui. E se for, cara, há tempo, né? Há tempo. E tem aquele que ele acerta. E quando ele acerta, ele vai querer manter o modus operandi, o padrão de comportamento dele. Por quê? Porque já funcionou no passado. Só que ele não entendeu na cabecinha dele que é uma exceção. É a mesma coisa que eu pegar um paciente, tem uma doença rara e idiopática, né? Que surge, a gente não sabe por quê, e você dá chá para ele. E aí ele se cura. Magicamente ele se cura. E às vezes era até uma doença autolimitada, ela ia sumir de qualquer forma. Entendeu? Uma coisa, inclusive, que a gente viu muito na pandemia, né? Ah, paciente bebeu água, se curou de Covid. Então, água cura Covid. Ah, tá, vamos lá. E aí ele quer com que todas as pessoas tomem chá, porque chá funcionou para um, tem que funcionar para todos. E aí, quando você coloca isso em voga, na prática, quando você faz um estudo, você vê que o chá é indiferente, né? Ou seja, a escolha feita por você, né? A sua escolha de concentrar todo o seu dinheiro em um único investimento, ela não foi isso que fez com que você ganhasse. Apesar de você ter ganho, né? Enfim, galera, essas foram algumas reflexões. Acho que deu para pegar um panorama aí de comportamentos que devemos ou não seguir, tanto como médicos quanto como investidores. E aí depois eu vou soltar mais alguns outros vídeos, eu vou estar fazendo mais posts. Então acompanha aí as 3 redes. Se você é mais do YouTube, fique mais no YouTube. Se você é mais do Instagram, fique mais no Instagram. Se você é mais do Facebook, que é quase uma terra abandonada, mas ainda há vida por lá. E é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham acerca de finanças, algum conteúdo, ou até do curso, que eu vou abrir uma outra turma futuramente, tá?
Para quem não sabe, eu ministro um curso chamado Tratado do Médico que Investe, porque assim, nas redes sociais eu costumo ter essas conversas mais informais, nas quais eu elenco os pontos, eu trago informação de qualidade, eu trago coisas para que você venha essa realidade dos investimentos, mas fazer uma mudança de fato ali, pegar na raiz da coisa, eu gosto de estar junto das pessoas, e por isso eu fiz esse curso, tá bom? Que aí te separa bonitinho, por módulos, tem toda uma organização, tá? Um passo a passo a ser seguido, para que até a pessoa mais leiga não fique perdida e consiga ali chegar no destino final, beleza? No mais é isso, fiquem atentos aí. Qualquer dúvida ou sugestão de temas, qualquer coisa nesse sentido, estamos à disposição, tá? Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.